Bom dia, Thaís, bom dia, Eduardo. Podia estar lá com a Sônia, né? Em Paris, né? Até porque lá é mais tarde. Schiller. Mais tarde. Dá pra acordar Verão tá mais tarde. chegando. Comendo um belo Dá pra acordar mais tarde, Edu. comendo um belo croissant num café de Paris. Mas, olha, tô muito contente de estar aqui também. Então, prazer estar com vocês aí. Ótimo, e a gente te convidou, Schiller, porque hoje é um dia que a gente tem mais tempo para falar com calma sobre esses assuntos que você sempre aborda na sua coluna aqui no Jornal Gente. Mas hoje, feriado, a gente tem aqui um pouquinho, mas não pode dizer que a gente tem tranquilidade, né? Porque nunca nesse país a gente tem tranquilidade, mas a gente tem aqui uma possibilidade de tratar alguns assuntos de uma forma mais aprofundada. E aí eu queria já abrir aqui o debate para o Fernando Schiller, para o Eduardo Castro, a Sônia Blota, a respeito da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que quase por unanimidade, na verdade 9-2 ou 10-1, dependendo de como se considere, decidiu pela condenação do deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia, e com uma dúvida agora, né? Porque a condenação, a maior parte da pena que foi imputada a Daniel Silveira se refere à Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que foi revogada. Então, a dúvida agora também sobre não só a decisão, mas a consequência jurídica dela. Vamos começar, Sheila, como é que você, que tem se debruçado muito sobre esse assunto, viu essa decisão que foi tomada ontem à noite pelo Supremo? Olha, Thaís, eu vou dar uma de professor aqui. O professor tem uma mania assim, de colocar as alternativas e os alunos vão discutindo. Eu acho que, até aproveitando que é um feriado, um dia mais descontraído um pouco, pelo menos para a maior parte das pessoas, né? Mesmo quem está trabalhando, eu acho que está num clima um pouco diferente hoje. E esse é um assunto, no fundo, muito pesado, né? Porque é uma decisão muito séria. Goste-se ou não da decisão, a decisão que foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal é um ponto de virada, é um ponto de inflexão, eu diria assim, na justiça brasileira, na discussão sobre liberdade de expressão no Brasil. Eu me lembro que na história recente do Brasil a gente teve alguns pontos de inflexão. Assim. Eu me lembro, o fim da lei de imprensa foi um ponto de inflexão. O ministro Aires Brito foi o relator do fim da lei de imprensa. Nós tivemos aquele famoso julgamento do caso Elvanger, em 2003, né, para lembrar o ouvinte, que era um editor de livros revisionista, né? Assim, simpatizante, não diria que era nazista, mas ele tinha simpatias pelo Reich, né? Então ele foi condenado, o Supremo não deu habeas corpus para ele. Depois nós tivemos aquele caso das biografias, né? Porque aí foi um ponto de flexão, talvez até numa outra direção, no sentido de, olha, tem liberdade total, pode escrever biografias. Isso foi um processo na época do Roberto Carlos, a biografia que ele não queria que fosse publicado, ou ele tinha restrições, ou ele queria que os biografados pudessem ler antes, etc. E o Supremo disse, não tem que ler antes, publica o livro, você pode responder depois, né? Então, bom, e esse caso, na minha visão, assim, esse é um caso que ele começa com os chamados inquéritos das fake news, né? Ele começa com os inquéritos das fake news, quando há realmente uma inflexão da posição do Supremo, em grande medida comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não só ele, não é? Na minha visão, inclusive, essa votação de ontem era favas contadas, tinha 9 votos, a grande dúvida era sobre o voto do ministro André Mendonça, né? E aí a questão, no fundo, Thaís, que se coloca é o seguinte, quer dizer, ontem o Supremo ele definiu que o Brasil tem uma posição restritiva com liberdade de expressão. Quantas vezes a gente aqui mesmo no programa, eu expliquei, né? Você tem 2 grandes visões no mundo sobre liberdade de expressão. Tem uma visão que é americana, né? Que diz o seguinte, olha, a liberdade de expressão é ampla, está protegida pela primeira emenda, né? A não ser que exista ameaça claríssima à violência, não é a ameaça que o Daniel Silveira fez, que é uma ameaça genérica à violência, né? Quer dizer, ele não faz uma convocação, ele não está diante de uma multidão e diz assim, vamos invadir o Supremo. Né? Ele faz assim, olha, né? Ele fala do gato morto, fala que sonha em apanhar, fala do povo invadir o Supremo, pegar a cabeça de ovo do ministro. Então, assim, e quem fez a argumentação nessa direção foi, em certa medida, foi o ministro Nunes Marques. Quando ele diz assim, ele usou o princípio da bravata. Ele diz, olha, é totalmente equivocado, é mau gosto, mas aquilo é uma bravata. Então, esse é um ponto de vista. Eu diria, esse é um ponto de vista. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, porque cada um pode julgar, né? E eu acho bacana isso, que as pessoas vão avaliar isso, né? Mas isso, na tradição da Suprema Corte Americana, esse princípio
vigora. Quer dizer, tem decisões da Suprema Corte Americana, no princípio, olha, precisa ter uma ameaça crível de violência. Né? Agora, tem um outro ponto de vista, certo? Tem um ponto de vista de que o Supremo tomou assim essa decisão, né, de que todo esse argumento que foi vitorioso ontem, que houve realmente uma ofensa à Corte, que a Corte precisa se defender, que a Corte Suprema do país é uma instituição da democracia brasileira, né, e ela tomou a si. E ao tomar essa posição, essa condenação do Daniel Silveira, ela atropela os poderes no Brasil. No fundo é isso, né? Ela atropela. Ontem o advogado do Daniel Silveira, ele usou uma expressão, eu não sei se a expressão dele está adequada ou não, de novo, cada um pode julgar. Ele disse que o Supremo estava agindo como tribunal de exceção. Por que tribunal de exceção? Porque, a vítima era o juiz. Você imagina o seguinte, a vítima sendo o juiz. Então, a vítima que instaura o processo, né, que conduz tudo, que manda prender, que age como delegado, etc. Ela também julga. Então, o ministro Fachin, que foi ofendido, estava julgando o ofensor. Né? Então, ele disse assim, isso poderia pensar assim, um princípio básico do Estado de Direito, né, o ofendido, ele entra com a queixa-crime, né, o tribunal... A PGR, né, o Ministério Público Federal faz a denúncia e o juiz independente, o juiz imparcial faz o julgamento. Nada disso aconteceu ontem. Né? O próprio Supremo, que foi ofendido, os ministros que foram ofendidos fizeram o julgamento do ofensor. Né? Então, de novo, não estou dizendo, ninguém é Deus aqui para dizer se está certo ou não está certo isso. No mínimo é algo para se refletir. Né? É algo, me parece assim, muito estranho o que aconteceu. Né? De qualquer maneira, está dada a decisão. Qual é que seria outra alternativa? A gente sempre tem que pensar qual que seria outra alternativa. A outra alternativa foi a sugerida lá pelo ministro Nunes Marques. Qual é que seria? A Câmara fazer uma análise, né, por decoro, quebra de decoro parlamentar. Ontem a gente conversava, Eduardo e eu, de noite na televisão. A Constituição brasileira, ela protege. No artigo 52, ela diz o seguinte: os parlamentares estão protegidos em quaisquer palavras. Ela é muito direta nisso. Quaisquer palavras. Bom, só que no artigo 55, ela trata da possibilidade de destituição, de perda do mandato por quebra de decoro. Bom, quebra de decoro pode ser o quê? Palavras. Então, a Constituição, muito perto, né, um artigo do outro, ela diz que o deputado é inviolável no uso das palavras, mas pode perder o mandato no uso das palavras, desde que isso seja, né, passe por um julgamento pelo Comitê de Ética, pela Comissão de Ética da Câmara, no caso, etc. Só que o Supremo foi lá e atropelou isso. Não tem comissão de ética, não, nós vamos julgar, nós vamos condenar, e foi o que aconteceu. Não é? Outro caminho que poderia ter sido percorrido, crime contra a honra, está bem tipificado no Código Penal. Para mim, o discurso do Daniel Silveira é um claríssimo crime contra a honra. Ele usa, não vamos usar aqui expressões em homenagem ao feriado aqui, não vamos... É de uma agressividade chocante. Uma agressividade chocante. Quer dizer, então é óbvio que quem soube dizer que é óbvio, mas me parece evidente que é um crime contra a honra ali. Então ele poderia ter sido processado, não é? Processado nos termos, né, do direito brasileiro, mas não foi também o que aconteceu. Quer dizer, então é uma decisão para se pensar durante o feriado, para quem gosta desse tema, né? Mas é um tema pesado para um feriado, né? Vamos lá. Eu tenho uma convicção que fica reforçada, Schiller, diante do que a gente viu não só ontem na Suprema Corte, como também ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Contando aqui, porque eu acho que são correlatos, e eu gostaria que você me ajudasse a reforçar ou a desmentir aquilo que aconteceu com Mamãe Falei. O deputado estadual, que também, a exemplo do deputado federal Daniel Silveira, se elege na nova política. São faces do mesmo prisma, não é nem da mesma moeda, né? Estão várias facetas aí. E é interessante que tenha se dado solução, pelo menos parcial, para os dois assuntos no mesmo dia. Porque surgem naquela visão de que tá tudo errado, só eu estou certo, só quem pensa como eu é que está certo, e eu... e não fazem nada porque não querem. Porque são frouxos, porque são incapazes. E eu vou resolver porque eu sou demais, porque eu sou o certo e porque o sistema não vai me parar. Esse troço do sistema é muito sério. Porque há um sistema jurídico,
há um sistema de regras sociais, há um sistema de convivência humana. E esse tipo de pensamento fere. Esse tipo de pensamento pressiona. Esse tipo de pensamento é perigoso. E eu achei interessante que as duas soluções se dessem por caminhos diferentes. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado renuncia ao cargo e, de novo, metendo a faca no peito dos colegas, dizendo assim, estou renunciando só para provar que vocês não têm nada, que não é uma questão com relação ao meu mandato, ao decoro parlamentar, e sim é uma vendetta contra mim. Só que ele esqueceu que a interpretação atual da lei diz que quando você deixa o cargo voluntariamente no meio de um processo em que você é o alvo de cassação, você perde imediatamente os direitos políticos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas voltando ao Supremo, é a mesma lógica. Eu quebro a placa com o nome da Marielle porque eu não gosto disso. Porque eu acho que tem que ser do jeito que eu quero. Por que eu acho isso? Porque eu acho. E os demais não têm direito de conviver, a não ser que seja da maneira que eu acho certo. E irei para lá para fazer o que eu acho certo. Independentemente do que você acha, independentemente do que o outro acha. E tanto o parlamento, no caso de São Paulo, ainda que bem estranhamente, mas... E a Suprema Corte dizem assim, há limites de convivência. E no caso aqui, o limite principal da convivência não está circunscrito, mas ligado à tal da liberdade de opinião. Tanto num caso quanto no outro. No fundo. E o que eu acho interessante, a gente sempre fala isso, né, Schiller? A conversa também com Thaís e com o Pedro, fala, cuidado com o que você pergunta para o judiciário. Muito cuidado, porque a resposta pode ser exatamente inversa àquela que você quer ouvir. É o caso aqui. Vão se colocar como mártires. Já se colocaram. O sistema não deu... Não, o sistema trabalhou pela maioria. O sistema protegeu. E no caso da liberdade da expressão, eu gosto muito... O Schiller sempre fala... A gente conversa muito sobre esse assunto, né? Tanto na televisão quanto aqui. E ele sempre fala, na hora da liberdade de expressão, o Schiller gosta de usar como paradigma o que acontece nos Estados Unidos, que é a primeira emenda da Constituição. Que é o falar versus o fazer. Falar você pode tudo, até que não toque no fazer. E o entendimento aqui, o meu entendimento, né, que é complementar, na verdade, eu não sou jurista, mas eu sou comunicólogo, né? Ciência da comunicação e ciência do direito são mais ou menos assim, né? Porque ciência é quando você faz o mesmo teste várias vezes e chega no mesmo resultado. Isso você descobre a ciência. Jornalismo, comunicação e direito não é assim. Mas, enfim, chamam de ciência, né? O direito da comunicação, na minha visão e na visão de muita gente, não é do emissor, é do receptor. Nós, jornalistas, nós que temos... Qualquer pessoa tem o direito de falar, não é só pelo se expressar individualmente, sim pelo direito que todos têm de ouvir, de conhecer e de julgar. E aqui está colocado que esse limite, pelo menos nessa, eu entendo dessa forma, eu queria ver se o Schiller e a Thaís também têm essa ideia, a Sônia também, porque ela também tem essa discussão, e lá tem uma discussão diferente da discussão dos Estados Unidos. Dias. Bem diferente. Você vê Charlie Hebdo, essa coisa toda. Eu acho interessante que esses limites apareçam. Nenhum direito é ilimitado. Nenhum. Ele sempre bate no direito do próximo. E aqui, tanto a Corte quanto de um jeito bem estranho, a Assembleia Legislativa de São Paulo colocam limites para isso. Olha, você tem o direito de falar, mas o seu limite termina quando o direito do outro de ouvir a verdade também é tutelado. O seu direito de falar depende daquilo que você vai dizer, não da sua opinião, mas do mentir, do ofender, do agredir e do incitar a essas três coisas. Então acho que tem, como vocês falaram, feriado permite a gente ir um pouco mais longe, julgo muito importante. Primeiro, a gente sempre lembrar que perguntou para o judiciário, ele vai responder. E depois, que a resposta pode não ser aquela que eu quero. E isso não é dizer que o sistema não está funcionando. Muito pelo contrário. Aqui o sistema, na minha opinião, pelo menos, está funcionando em prol da maioria. Em prol dos que pensam diferente, em prol dos que têm direito de ouvir. A Sônia
A Sônia Blota, direto de Paris, contando também agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes qual é a discussão envolvendo liberdade de expressão que acontece agora na França em meio a uma campanha presidencial acirradíssima, né, Sônia? Pois é, Thaís, Schiller, Edu, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Essa é uma discussão que ela é permanente aqui na França. A liberdade de expressão, a gente pode colocar, o lema da França é liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então a liberdade de expressão, ela está no suprassumo daquilo que a gente considera o máximo de respeito por aqui. E se você não tem como se expressar, isso vai a júri. Como é que as pessoas se expressam aqui? Muito porque a gente costuma ver, fala-se historicamente, a tomada da Bastilha, porque a Bastilha está cheia, a Praça da República, e de fato, aqui protestos são marcados todos os dias para as pessoas reivindicarem aquilo em várias áreas, seja na saúde, seja na educação, seja no meio ambiente, mas em nome de uma causa, que é a liberdade de expressão. Agora, a ética é o que rege tudo isso por aqui. Se a liberdade de expressão, como disse muito bem o Edu, ela esbarra no direito do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Você já está abusando do direito que você tem de se expressar. Então, a noção de ética que as pessoas têm aqui, ela é muito grande. Então, eu acho que é isso importante, é isso que eu sinto muito, que no Brasil a ética ela não está mais permeando as discussões. E uma coisa que eu queria até colocar, que eu gostaria de ouvir muito o Schiller a esse respeito, que ele falou sobre brechas na lei. De fato, hoje, não é o judiciário como um todo, mas assim, o campo jurídico, ele trabalha muito com as brechas da nossa Constituição. Você vê que um artigo depois do outro, um já contradiz o outro. Então, se você estudar bem todos os códigos, se você estudar bem a Constituição, você consegue ultrapassar esses limites e conseguir aquilo que é legal. Mas a velha discussão, será que é moral? Às vezes não é. Então, essa discussão hoje é um feriado para colocar tudo isso em debate. É muito importante a gente conversar com o nosso ouvinte, saber o que o nosso ouvinte pensa disso, porque, Schiller, isso também não seria, de um tempo para cá, que a gente nota muito mais explícito, um reflexo da polarização no nosso país, no Brasil? Sem dúvida, Sônia. A polarização está por trás ou pela frente, sei lá, mas em volta de tudo isso, né? Eu vou lá, até aproveitando um pouco o que a Sônia disse, que o Eduardo colocou também, se a gente tivesse, no caso do Daniel Silveira, discutindo um processo similar ao do Mamãe Falei, eu achei interessante essa analogia que o Eduardo trouxe, a gente quase não estaria discutindo muita coisa, eu diria assim, teria quase uma unanimidade no país, né? Porque, como eu disse, aqui eu vou arriscar uma interpretação mais pessoal, mania de professor a gente não gosta muito, mas vamos lá. Eu acho que é óbvio que houve uma quebra de decoro, né? Isso que o Eduardo falou é perfeito, quer dizer, tem um limite, e esse limite ele tem uma subjetividade, porque alguém pode achar que passou do limite e outro não passou do limite, por isso vai ter uma comissão, no caso na Câmara, no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, uma comissão de ética de analisar. Por exemplo, o que o Mamãe Falei passou do limite, né? Foi um áudio vazado, então tem outra característica, né? Tem um aspecto de vida privada, tem uma questão sexista, tem um monte de questões envolvidas. A gente até um exercício interessante, imagina o ouvinte que está nos escutando agora, se ponha na posição de um deputado. Você é deputado na Assembleia do Estado de São Paulo, você tem que julgar essa situação do Mamãe Falei. Todo mundo mais ou menos sabe o que ele falou, né? Você julgaria como? Você acha que um deputado, aquilo condiz com o decoro parlamentar? Decoro parlamentar também é uma frase meio aberta, é um conceito meio aberto, né? Aquilo depõe contra a imagem do parlamento, contra... Tem alguns sujeitos que a gente põe lá que ferem o decoro parlamentar pelo simples fato de estar. Pô, tem isso também, né? Questão de escolha do eleitor. Mas, e tem um alto grau de subjetividade nisso, e é para isso. E essa é uma adesão explicitamente subjetiva. É uma interpretação sobre o que significa o decoro parlamentar, não é? É a mesma coisa de crime contra a honra. Por exemplo, o Eduardo disse, bom, você pode processar, alguém xinga você, né? Quem trabalha com comunicação, eu imagino que... Mas se eu for processar todos que chegam aqui... Pois é, tem isso aí. Mas a gente pega aqui na internet, no Twitter, no Facebook, vamos escolher esse aqui. Esse aqui tá me chamando de um palavrão aqui que eu não vou dizer, né? Eu vou processar essa pessoa. Aí eu vou lá, o juiz vai decidir. Né? Um juiz imparcial vai dizer, olha... feriu a honra ou não feriu? Dá para configurar como calúnia, como difamação ou não?
Aí ele vai usar muitos critérios, vai dizer, aquilo foi irrelevante, aquilo foi intempestivo, aquilo não produziu efeito nenhum, aquela pessoa não tem relevância nenhuma, então ou faz parte do debate, está aceitável. E é interessante como no Brasil, eu estudo muito esses casos, varia muito, cada juiz é uma sentença, porque é subjetivo. Alguns acham que, por exemplo, discussões na vida privada, por exemplo, em portaria de prédios, né? Entrada de clubes, às vezes o sócio não trouxe a carteirinha, aí fica bravo com o porteiro, porque o porteiro pede a carteirinha. Aí o cara dá um carteiraço, típico carteiraço brasileiro. Eu sou sócio aqui, eu tenho direito, você não é nada, não sei o quê. Você sabe com quem está falando. Você sabe com quem está falando. Meu querido Roberto D'Amato, meu grande amigo, antropólogo, né? Você sabe com quem está falando, um traço da cultura brasileira. Bom, isso aí o que é? É uma agressão. Aí o porteiro vai lá, ou sei lá quem, e processa, daí vai se defender. Então, isso acontece no dia a dia, né? Então, se eu fosse deputado, eu me coloquei várias vezes nos últimos dias essa pergunta. Se eu fosse deputado e estivesse na comissão de ética da Câmara, né, eu votaria pela cassação do deputado Daniel Silveira. Se você fosse deputado em ano eleitoral, você ia querer distância de qualquer um desses dois casos. Eu ia fugir dessa comissão aí. Não é? Porque esse é o tipo de decisão que não agrega nada a você como candidato na relação com o seu eleitor e pode estragar também a sua relação ali com seus pares. Então, comissão de ética não é boa e nesse ano aqui, acho que é esse o fator que fez com que tanto a Câmara Federal quanto a Assembleia Legislativa, em casos diferentes, mas tivessem posições parecidas, que foi quase que eu lavo as mãos, não tenho nada a ver com isso, se vire com o seu problema aí. Até complemento, a condenação do Daniel Silveira, indiretamente, foi chancelada pela Câmara. Foi chancelada porque naquela votação a Câmara votou por ampla maioria referendando a prisão, a primeira prisão do Daniel Silveira, prisão em flagrante por crime inafiançável, aí tem toda a discussão também. A Câmara votou, foi comunicado 3 dias depois, né, também era objeto de discussão isso e tal, e a Câmara votou. Então, se a Câmara tivesse rejeitado a prisão, né, se a Câmara tivesse colocado na defesa do Daniel Silveira, o quadro seria diferente. Mas a Câmara não fez isso. A única pergunta que eu deixo aqui, e não vou dar resposta, porque eu acho que não tem, é se caberia ao Supremo, da maneira como aconteceu, fazer isso. Porque o Estado Democrático, tal do Estado Democrático de Direito, supõe procedimentos. E esses procedimentos são importantes para os direitos individuais, né? Por exemplo, a precisão das leis, a obediência ao que a lei diz, né? Quer dizer, o cidadão tem que ter uma certa segurança dos processos, das etapas, dos seus direitos, etc. Então, quando isso fica muito estranho, quando as leis são interpretadas de maneira altamente flexível, né, é um problema. Por exemplo, o famoso artigo 43, que foi do regimento da Supremo, que foi interpretado. A dependência do Supremo, como toda a internet, como o mundo inteiro, digamos assim, é uma interpretação obviamente heterodoxa. Então, quando você tem lá um Estatuto de Direito que diz alguma coisa, aquilo é interpretado de outra maneira, a mim incomoda como cidadão. Né? Por exemplo, eu não gosto desse argumento genérico da ameaça à democracia. Porque o que é para um ameaça à democracia pode não ser para o outro uma ameaça à democracia. Né? Para muita gente no Brasil, o Supremo é uma ameaça à democracia. Entende? Eu discordo, mas para muita gente é. Então, assim, o direito não pode se fazer, os direitos das pessoas, os direitos dos cidadãos não podem estar dependendo, digamos assim, de análises altamente subjetivas, sob pena de serem direitos flexíveis, sujeitos à interpretação de uma autoridade ou outra. E a interpretação de uma autoridade ou outra pode ir para cá, pode ir para lá. Isso é muito complicado. E olha, num primeiro momento, esse embate com o Supremo estava ali atendendo ao desejo do deputado Daniel Silveira, porque ele cresceu com isso. Era um deputado obscuro, não é? Tinha pouco crédito ali entre seus pares, enfim. Foi mais um desses egressos da nova política, como o Eduardo disse, e que de repente se viu ali numa posição de eu contra o Supremo. Para um político se posicionando frente ao seu eleitorado, esse é um valor grande. A questão é que, usando aqui uma linguagem popular, para mim, o deputado trucou e o Supremo comprou o truco. Isso. E abriu as cartas para ver. E nessa hora, quem tem o poder de decisão, a caneta e as cartas é o Supremo e não o deputado. Agora, o Supremo também caiu nesse jogo político. Mas aqui, tá, e só para fechar esse ponto, porque nós vamos em frente com outros temas também, eu vou ficar na covardia, que não é do Supremo. Para mim, a covardia
é dos que atacam, cheios de moral, porque eu posso, porque eu faço, porque eu... E na hora de responder às responsabilidades e fazer frente ao peso daquilo que disse, diz, não foi bem isso que eu quis dizer. Repare, me desculpe quem ficou ofendido. A culpa é da imprensa, ou a culpa é de São Pedro, ou a culpa nunca é minha. Porque, independentemente, é o limite da ofensa e da ameaça. Ameaçou. Ameaçou pegar pelo colarinho. Ameaçou jogar a cabeça de ovo não sei aonde. Ameaçou, e não foi o ministro, foi o Supremo. Tanto que tinha gente jogando fogos lá no Supremo, nessa altura do campeonato. Mais ou menos, Estados Unidos, dia 6 de janeiro. O Trump não foi lá. Só que um monte de gente foi. Um monte de gente, várias com a cabecinha desse tamanho. Foram lá porque viram naquilo uma razão para fazer. Sendo que não tinham razão. Ali extrapolaram qualquer limite, inclusive da primeira emenda, né? Passaram a jogar bomba dentro, bomba, invadir, bater. Morreu gente no Congresso americano. Agora, me parece um tanto quanto óbvio, sempre usando o seu termo, né, Schiller? Pode discordar, mas que não foram. Que gente que não foi também tem culpa naquele cartório. Pelo que disse, pelo que falou e porque é quem é enquanto falou. Aí foge. Aí cai fora. Aí não. Eu não fiz nada. Eu sou... O sistema quer me pegar. Pegou. Esse aqui é o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que você acompanha por toda a rede Bandeirantes de rádio, também em áudio e vídeo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O ouvinte da Rádio Bandeirantes já sabe que está chegando uma data importantíssima pra gente. Os 85 anos da Rádio Bandeirantes, que vão ser comemorados no dia 6 de maio. Aliás, já anota na agenda, hein, que vai ter evento especial para você, ouvinte. Todos os detalhes na semana que vem a gente divulga para você, mas vai ter coisa muito legal. Já pensou em ir num teatro para assistir a nossa programação? Spoiler, mini spoiler por enquanto. E nós estamos também levando ao ar durante esse mês depoimentos de ouvintes da Rádio Bandeirantes contando a sua longa história, a sua longa relação com a RB. O de hoje é esse aqui.